Olá, tudo bem? Eu me chamo Evangelista Torquato e estou hoje aqui com vocês para conversar sobre um tema muito interessante. Ele é muito comum, mas ele é muito interessante. Hoje, no programa Vida Nova, nós vamos falar sobre a doença ovariana policística. Antes que eu passe para a infertilidade, preciso que a gente tente aqui falar um pouco sobre o diagnóstico da doença ovariana policística. O primeiro diagnóstico eu já te falei, você não consegue ter menstruações regulares. Qual é o segundo diagnóstico? Qual é o segundo sintoma? O segundo sintoma é que você começa a ter um pouco mais de pelos, pelo e acne. Tua pele é mais oleosa, tu tem um pouco mais de acne, tu tem um pouco mais de pelo. Esses pelos são localizados principalmente em áreas mais masculinas, como o buço, como um pouco aqui, na raiz das coxas. Você então, com esses dois sintomas, a ausência de um padrão menstrual normal e também com excesso de pelos, a gente praticamente fecha o diagnóstico da doença ovariana policística. Embora a gente possa ter que também definir que você não tenha outras patologias que também levam ao ovário policístico. Por exemplo, você sabia que se você tiver um hipotireoidismo, o hipotireoidismo pode fazer com que seu ovário fique policístico? É verdade isso. Então você também precisa ver se não tem um problema na tireoide. Existe um problema na tua glândula adrenal chamado hiperplasia adrenal congênita. E a gente pode saber se você tem essa patologia. Sabe por quê? O teu ovário também fica policístico. Então, para você ter o diagnóstico de doença ovariana policística, eu tenho que ter três coisas. Uma coisa é esta, você não tem o padrão menstrual normal. Você menstrua menos, porque você ovula menos, como eu já expliquei. A outra coisa, você tem excesso de pelo. E a gente sabe disso só fazendo o exame físico. E a terceira coisa, eu preciso com que você não tenha outras patologias endócrinas. E por último, a gente faz um ultrassom e observa lá o ovário policístico. Mas a gente precisa ter cuidado. Sabe por quê? 20% das mulheres normais, se a pessoa é normal, ela menstrua direitinho, ela não tem excesso de pelo, ao fazerem um ultrassom transvaginal, os ovários se mostram policísticos. Então, esta paciente ela não é portadora da doença ovariana policística, ela só é portadora do ovário policístico. Esta paciente não tem nada. E às vezes é muito comum eu ver no meu consultório, a paciente chega para mim, aí fala assim, doutor, eu menstruo direitinho, todo mês. Doutor, eu não tenho excesso de pelo, como você está vendo. Mas eu fui fazer um ultrassom e deu ovário policístico. E eu estou sendo tratada, por exemplo, com anticoncepcional. Isso não está correto. Você não tem nenhuma patologia. Você cai dentro daquelas pacientes dos 20% que são normais, que apenas os ovários são policísticos. Bem, nós estamos aqui disponíveis para retirar todas as tuas dúvidas em relação a este assunto tão interessante que nós acabamos de abordar. Até o próximo programa Vida Nova.